Amados, se não me falha a memória, já é a terceira vez que o pastor Denis me convida para estar aqui. Eu acho que é isso, né? Acho que é a terceira vez. E eu sou grato a Deus por isso. E desde que o pastor Denis ele me convidou essa semana, eu fui orar a Deus, fui pedir a Deus uma palavra, buscar de Deus uma palavra. E imagina você que prega a palavra, você que estuda a palavra, e você entra no teu quarto, alguém te convida para você trazer a palavra de Deus, e você entra no seu quarto, e você vai buscar de Deus o alimento espiritual para trazer para a igreja. E eu fui buscar. Aí eu escrevi lá, título da mensagem: a reclamação que não procede. Aí escrevi lá, fui lá, procurei no texto e tal, fiz tudo, a pregação está prontinha. Deus falou, não é essa. Falei, mas Deus falou, não é essa. Aí fui, no outro dia fui buscar Deus, orar. Aí escrevi lá, título da mensagem: a carta que nos traz a liberdade. Aí comecei lá, fui lá na Bíblia, o texto, os tópicos, preenchi tudo. Aí falei, agora é essa. Ele falou assim, não é essa. Aí eu, meu Deus, e agora? Aí, ontem eu fui buscar Deus, fui orar. Aí, queridos, cada um de vocês que estão aqui nesta noite, por que vocês estão aqui? Alguém sabe me responder? Você tem ideia por que você está aqui? Você tem ideia por que você está servindo a Deus? Você tem ideia por que Deus te tirou lá do lamaçal do pecado, do charco de lodo? Deus te tirou daquele lugar terrível, você tem ideia? O porquê? Eu fiz essa pergunta para Deus. Aí, Deus falou para mim, escreve aí, o que eu preciso fazer para obter a vida eterna. Esse é o título da mensagem que Deus me deu para esta noite. O que nós precisamos fazer para obtermos a vida eterna. Por que você está aqui nesta noite? É porque você quer obter ou está galgando a vida eterna. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15 de João, a palavra de Deus, se não faz memória, não é 15, é 14, né? João 14 fala que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não é isso? Por isso que eu e você estamos aqui. Por quê? Porque a nossa morada, querido, não é aqui, amadas. Amado do Senhor, nós estamos aqui para fazermos aquilo que Deus colocou no meu e no seu coração. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Não pense você, porque você está sentado aí, é simplesmente ou meramente um ouvinte da palavra de Deus. Não. Deus te tirou da onde você estava. E tudo aquilo que Deus faz, Ele tem um propósito por fazer aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Então entenda você, talvez você esteja aí imaginando, mas pastor, eu aceitei Jesus faz pouco tempo, eu não tenho capacidade, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei nem andar, eu não sei nem abrir a minha boca. Querido, para Deus isso não tem importância. Deus, Ele não quer saber da tua condição social, da tua condição financeira. Deus não quer saber se você é lindo, se você é bonito. Aliás, foi servo de Deus, é servo de Deus, já é lindo, já é bonito. Não é isso? Deus não está preocupado com isso. Não coloca isso na sua cabeça. Deus, Ele tem um propósito, um projeto, tá? E o projeto que Deus tem para mim e para a sua vida se chama projeto de salvação. É por isso que Ele falou assim, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Então tem uma morada para mim e para você. Agora nós temos que compreender, nós precisamos entender o que é que nós temos que fazer para ir morar lá. O que é que eu e você temos que fazer para ir morar lá? O que é que nós temos que fazer, querido, para herdarmos a vida eterna, para obtermos a vida eterna? Abra a sua Bíblia
em Evangelho de João, no capítulo 17, somente um versículo da palavra de Deus. João 17, o versículo de número 3, somente esse versículo. Todos encontraram aí? Vou esperar que você encontre, eu não tenho muita pressa não, porque eu demorei 9 meses para nascer, não é? Não é, pastor Denis? Eu vejo gente com tanta pressa, né? Amém? Então diz assim, Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo de número 3, nos diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Somente isso. Vou repetir para você mais uma vez. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro. Então a vida eterna, querido, passa por nós conhecermos a esse Deus tão maravilhoso, esse Deus soberano, a esse Deus misericordioso, como o único e verdadeiro Deus. Por que único e verdadeiro? Porque existem os falsos. O que tem de gente aí seguindo um Deus falso, você não pode imaginar. Hoje, querido, eu estava em São Paulo, na casa da minha filha, ela e o meu genro, a minha esposa e a minha outra filha, e a minha filha nos convidou: pai, vamos almoçar ali num lugarzinho onde a gente conhece, e nós fomos. Um lugar muito simples, mas um lugar bom. Quando eu tô lá de cabeça baixa, a minha filha falou assim: pai, que símbolo é aquele? Aí eu olhei e falei assim: filha, aquele símbolo é da maçonaria. Aí a minha filha falou para mim: pai, olha a máscara do dono do estabelecimento. Ele estava com a máscara com o símbolo da maçonaria. Querido, servindo um Deus que não é verdadeiro, que não é esse Deus que está escrito aqui em Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo número 3, que nós venhamos a conhecer Ele só por único Deus, suficiente e verdadeiro. Então as pessoas têm a oportunidade, Deus dá a oportunidade. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, perante os seus olhos somos todos iguais. Não há diferença entre um e outro. Perante os seus olhos, somos todos iguais. Mas as pessoas fazem distinções. Tem pessoas que não procuram, que eles não querem conhecer a esse Deus maravilhoso, não querem conhecer o Deus verdadeiro, mas eles procuram conhecer outro Deus, outros deuses, que não é o nosso Deus, que não é o soberano, que não é o poderoso, que não detém todo o poder. E eles seguem. E eles acham que eles vão se encontrar com Deus. Tem pessoas, eu tenho visto muitas pessoas dizerem que todos os caminhos levam a Deus. Isso não é verdade. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então isso já quebra, né? Desculpa a expressão que eu vou usar aqui, esse papo de dizer que todos os caminhos levam a Deus. Não leva não, querido, não se engane. O único caminho que leva a Deus se chama Jesus de Nazaré, o soberano, o Deus todo-poderoso, aquele, querido, que deu a sua própria vida por mim e por você. Para quê? Para que nós venhamos obter a vida eterna. Amém? Mas o que eu preciso fazer para obter a vida eterna? É uma pergunta. Primeiro, querido, o que nós temos que fazer, e eu acredito que você já fez, se não fosse assim você não estaria aqui, mas pode ter alguém no nosso meio que ainda não fez. Então o que nós temos que fazer? Primeiro, aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. A pregação, a palavra que Deus me deu hoje é muito simples, querido, todos vocês conhecem. E o Evangelho de Cristo, ele é simples. A palavra de Deus, ela é simples. Por quê? Porque é a palavra
o dono da palavra, ele é simples, ele é humilde. Jesus Cristo, ele é simples, ele é humilde. Então a sua palavra, ela é simples, ela é humilde. As pessoas é que complicam, as pessoas é que procuram expressões que as pessoas não conseguem entender, mas esse não é o meu caso. Eu vim aqui falar para você, simplesmente, com palavras simples, que para nós, eu e você, nós obtermos e morarmos no céu, a vida eterna, é necessário aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. As igrejas estão assim. Naquele dia nós vamos ter muitas surpresas, queridos. Por quê? Porque tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não é igreja. Tem pessoas, queridos, que ele vem domingo, terça, ele vem quinta, ele vem na escola bíblica dominical, mas simplesmente saiu da porta para fora, só o sangue do Cordeiro. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para obtermos a vida eterna é aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, da nossa vida. Por quê? Primeiro, vale dizer que eu sou um pecador. Vale dizer que eu e você, nós somos pecadores. O pastor perguntou aqui, fez uma pergunta: quem está em pecado? Né? Mas hoje eu vim falar um pouquinho também sobre o pecado. Por quê? Porque o pecado, querido, ele nos tira da presença de Deus. O pecado, querido, sabe? O pecado, ele bloqueia a nossa visão espiritual no que diz respeito às coisas de Deus. O pecado, ele é como se fosse uma catarata espiritual nos olhos do crente, nos olhos das pessoas. Não deixam as pessoas enxergar o propósito, o projeto, aquilo que Deus tem para a vida dele e para a vida dela. Não deixa, por quê? Porque o pecado nos afasta do Deus Todo-Poderoso. É uma barreira, é um abismo entre nós e o nosso Deus. Então, para obtermos a vida eterna, primeiro nós temos que aceitar Jesus. Segundo, nós temos que deixar as práticas do pecado, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que nos tira da presença do Senhor. Mas pastor Edgar, hoje é domingo, é culto da família, sabe? E você vem falar sobre uma palavra dessa sobre hoje. Amado, eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, eu vim falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu não estou preocupado em pregar bonito, não estou preocupado em fazer você plantar a bananeira. Não, a minha preocupação é que eu e você, principalmente você, que você vá morar no céu. Que nós iremos morar no céu. Essa é a minha preocupação. Essa é a preocupação de todo pastor e deve ser a preocupação de todo pastor, cuidar do rebanho. Sabe por quê? Porque naquele dia nós haveremos de prestar conta diante do nosso Deus, de que maneira nós cuidamos de cada vida que Deus colocou nas nossas mãos. Jeremias 23 fala: ai dos pastores, ou ai daquele que fizer a minha obra relaxadamente de qualquer maneira. Não, amados, nós estamos aqui porque nós amamos a Deus, nós estamos aqui porque nós assumimos um compromisso com o nosso Deus, nós estamos por aqui porque nós reconhecemos o nosso estado que nós vivíamos de pecado. Nós estamos aqui porque nós precisamos mudar de vida, nós precisamos mudar de discernimento, comportamento. Não adianta, querido, a Bíblia diz: sem a santidade ninguém. Não adianta se enganar. Não adianta nós estarmos aqui pregando bonito, nós estamos aqui numa comunhão maravilhosa, é muito bom, mas sem a santidade não adianta nada. A Bíblia diz: sereis santos como eu sou santo, diz o Senhor. Se alguém aqui nesta noite está com alguma prática que não condiz com a palavra de Deus, é melhor você deixar. Então, meu amado, minha amada, em nome do Senhor Jesus, é necessário aceitar a Jesus. Tem pessoas que ele não se converte, ele simplesmente se convence. Ele se convence que ele é crente, ele se convence que Deus está com ele, mas ele não se converte a Jesus.
ele não anda com Jesus, ele não pratica as obras de Jesus, ele não faz a diferença no reino de Deus. Ele acha que é ele que tem que ganhar e o reino tem que perder. Não, é o contrário. Nós temos que perder para que o reino ganhe. Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida. Aceitar Jesus é mudança de posição. Aceitar Jesus, andar com Jesus, é andar na contramão, pastor Denis, do mundo. Se você andar na mão do mundo, está errado. Se o mundo andar de braços dados com você, está errado. Se nós andarmos de braços dados com o mundo, nós estamos perdidos. Mas nós temos que andar na contramão do mundo. O mundo vai para lá, nós vamos para cá. O mundo diz sim, nós falamos não. O mundo diz não, nós falamos sim. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Deus me deu a oportunidade da regeneração. Deus, Ele nos deu, Ele te deu a oportunidade da regeneração, de você se regenerar. Abre aí a tua Bíblia lá no livro de Isaías, vamos dar uma olhadinha lá, Isaías 55, e o versículo 6 e 7, olha só o que está dizendo aí, 55, Isaías 55, versículo 6, nos diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busque o Senhor enquanto você pode encontrar Ele, enquanto Ele está deixando se encontrar, querido. Busca Jesus em oração, busca Jesus em trabalhar no reino de Deus, busca Jesus em visitar os carentes, os doentes, aqueles que se afastaram dos caminhos do Senhor. Busca Jesus, querido, sabe, em levar as boas novas para este povo. Louvado seja o nome do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jesus está pertinho de você, Jesus está pertinho de mim. Às vezes nós não percebemos que Ele está bem pertinho de nós, e nós achamos que Jesus está tão longe, e Ele está assim, olha, acenando para você, sabe, Ele está chamando a sua atenção, alguma coisa Jesus está fazendo para chamar a sua atenção, alguma coisa Ele faz, alguma coisa Jesus tem feito para chamar a nossa atenção, e na maioria das vezes nós estamos desapercebidos. O versículo número 7, deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Querido, tem pessoas que pensam que ímpio e pecador são iguais. Não é. O ímpio é aquele que ele vive em rebelião contra Deus. O ímpio é aquele que não aceita Deus. O ímpio é aquele que não reconhece o Deus Todo-Poderoso como o Senhor soberano da glória. O ímpio é aquele que ele não aceita a moralidade, ele vive na imoralidade. Quanto mais imoral, melhor para o ímpio. Pode pesquisar, pode estudar na Bíblia, pergunte para o seu pastor sobre o ímpio. Mas aqui a palavra está dizendo, né? Deixe o ímpio o seu caminho, né? E o homem maligno, ou seja, o homem que só faz o mal, o homem maligno é aquele que só faz o mal. Então Jesus, a palavra está dizendo assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Por quê? Porque o pensamento do homem maligno é pensamento maus. Então aqui a palavra está dizendo: deixa. Mas na maioria das vezes, pastor, o camarada quer andar de braço dado com o pecado. E você está pensando que o pecado é ruim? O pecado não é ruim, não. Porque se fosse ruim, as pessoas não pecavam. Não é assim? O pecado, né, para a carne é gostoso. O pecado para a carne é maravilhoso. Mas o pecado, querido, você sabe quem é o pai dele. Você sabe quem pega, o que acontece. Você sabe que o pecado nos leva à morte. Então o pecado não é bom para ninguém. É como a mentira.
As pessoas sabem que a mentira é pecado, mas as pessoas mentem, mas sabem que é pecado, mas continuam mentindo. E aí? O que precisa fazer? Porque se mente, não está na verdade. Pelo menos é isso que eu entendo. Não é assim? Então veja bem, amados, o pecador é diferente do ímpio. O pecador, ele peca, mas ele reconhece que Deus é Deus. Ele reconhece que ele precisa se reconciliar com Deus. Você lembra de Davi? Davi é um homem segundo o coração de Deus. Todos nós sabemos disso, está escrito na palavra. Mas Davi pecou, Davi coabitou com uma mulher que não era dele. Davi colocou Urias na frente de batalha para ser metralhado. Davi pecou. Mas Davi, quando o profeta Natan chegou e colocou o dedo na cara dele, Davi, ele reconheceu o pecado e ele se reconciliou. Já o ímpio não reconhece e não se reconcilia, e o ímpio ele só vive em rebelião contra Deus. Então aqui a palavra está dizendo, né? Deus é meu Deus de oportunidade. Eu nunca vi, querido, sabe, ninguém, eu não conheço outro Deus que nos dá tanta oportunidade como o Deus Todo-Poderoso. Pastor Denis. Tanto é verdade que eu e você estamos aqui. Porque o que nós aprontamos, o que nós fizemos, o que nós desagradamos esse Deus, o que nós, eu posso até dizer assim, às vezes que nós viramos as costas para esse Deus, não era, querido. Eu tenho certeza, se fosse você não daria oportunidade, mas Ele é Deus de oportunidade. E é por isso que nós estamos aqui. Então aproveite essa oportunidade, se agarra mais com Jesus, se abraça mais com Ele, anda mais com Ele, trabalha para Ele, se desgaste na obra de Deus. Queridos, eu quero dizer para você que a vinda de Jesus está muito próxima, está breve demais. Pode perceber, os sinais estão aí, queridos. Você lembra, antes dessa pandemia, era uma agonia, era um negócio terrível, era uma correria terrível, as pessoas queriam ganhar mais, as pessoas saíram, era uma agonia tremenda, era um desespero. E agora? E agora? Agora é tudo calminho, irmão João, né, João? Agora é tudo calminho, não existe mais aquele desespero. Por quê? Porque, querido, Deus permitiu. A Bíblia diz que tudo é permissão de Deus. Até esse coronavírus 19 foi Deus que permitiu, é permissão de Deus. Talvez para chamar a nossa atenção. Porque, olha, já aconteceu comigo, amados. Correndo para lá, cuidando da família, trabalhando, um desespero terrível. Nunca, não dava ouvido para Deus. Um dia Deus me jogou, sabe aonde? Lá no hospital. Lá no hospital. Aí o meu pastor foi lá me visitar, na época. Aí falou assim, irmão Edgar, eu todo, sabe, dengoso, porque quando o cara está doente, o cara fica meio dengoso, né? Pastor, eu estou aqui. Ele falou assim, aí ele apontou para mim e falou assim, sabe por que você está aí? É porque você não tinha tempo para Deus. Você não tinha tempo para Deus. Agora você tem tempo para Deus. Agora você tem tempo para ouvir Deus falar contigo. Agora você tem tempo para reconhecer que Deus é Deus na tua vida. Agora você tem tempo para ouvir aquilo que Deus queria falar com você e você nunca deu ouvido. Talvez você esteja pensando, pastor Edgar, o senhor está generalizando tudo, está colocando tudo dentro de um balaio. Não, amados, é a realidade hoje. Acabou a pressa, acabou o desespero, mas o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele deu sabedoria e entendimento aos homens. Está aí as vacinas, que com certeza, né, elas irão fazer um efeito extraordinário na vida das pessoas. Já está fazendo. A minha filha, pela infinita misericórdia de Deus, minha filha, ela se formou em medicina agora esse ano que passou, ela está trabalhando lá em São Bernardo, e ela tem falado, hoje eu estive com ela lá, ela falou, pai, olha, o negócio não é brincadeira, não é fácil, a luta, ela falou assim,
os médicos, ela falou assim, tem momento que a gente chora, a gente somos preparados para não chorar, mas tem momento que a gente chora, de ver a situação das pessoas, o desespero, a agonia que é, mas ela falou, mas existem coisas boas, já está acontecendo, pessoas que a gente achava que não ia se recuperar, estão se recuperando. Eu falei para ela, filha, isso é a mão de Deus, isso é o clamor da igreja, isso é o clamor do povo de Deus. Então, querido, você que vai morar no céu, clame ao Senhor Deus Todo-Poderoso, por aquelas pessoas que estão lá nos hospitais, pela classe médica, pela classe da saúde, pelos enfermeiros, por todos aqueles que trabalham, que estão em eminência lá nos hospitais. Clame, porque com certeza Deus vai ouvir, em nome do Senhor Jesus. Segundo, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Segundo lugar, reconhecê-lo como único e soberano Deus. A partir do momento que eu e você, nós reconhecermos, como está lá no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 3, reconhecer a Jesus como único e soberano Deus, com certeza, esse reconhecimento nos leva a entender que é acreditar a Ele a nossa salvação. A partir do momento que eu reconheço que Ele é o único e suficiente, soberano Deus na minha vida, eu acredito a Deus a minha salvação, porque não tem outro jeito, eu não tenho mais a quem eu acreditar a minha salvação. A Bíblia diz que Ele nos alcançou quando nós ainda éramos pecadores, então Ele nos alcançou, querido, então eu tenho que acreditar a esse Deus soberano a minha salvação. Eu tenho que agradecer a Ele todos os dias pela minha salvação. Eu agradeço todos os dias, Senhor, muito obrigado. E não permita, não deixe que os meus pés, como está lá no Salmo de número 73, o salmista falou assim, olha, de tanto eu olhar para o ímpio, de tanto eu olhar, para o crescimento dele, para a segurança dele, quase que os meus pés se desviaram. Mas ele fala lá mais na frente, ele fala assim, mas eu entendi quando eu entrei no teu santuário. Então, querido, talvez você não entenda o que está acontecendo agora com você. A Bíblia diz, o que eu faço agora, o Senhor falando, não entenderás, mas entenderás depois. Foi o que aconteceu com o salmista Asaf. Ele reclamava, ele vivia reclamando, porque o ímpio prosperava, porque o ímpio estava sempre em segurança, porque o ímpio tinha, e tinha cada vez mais, e ele tinha cada vez menos, ao ponto dele falar assim, olha, está sendo inútil eu buscar a tua presença, eu orar, eu me consagrar. Por quê? Porque esse aí é ímpio, não faz o que eu faço para ti, ele prospera, ele está sempre em segurança, ele está sempre de boa. Aí Deus falou para ele, vem cá, entra aqui. Aí quando ele entrou no santuário do Altíssimo, aí ele entendeu. Por que ele entendeu? Porque o ímpio não tinha aquilo que ele tem. Então, querido, os que estão lá fora, os ímpios que estão lá fora, não tem o que você que está aqui dentro, você tem. É isso que nós temos que entender, é nesse padrão que nós temos que viver, é nesse propósito que nós temos que viver, acreditando ao Deus Todo-Poderoso, a sua salvação. Querido, não tem outro jeito, não foi direito nosso, não é porque nós somos bons. A Bíblia diz que a salvação ela é um dom de Deus, é pela infinita misericórdia de Deus, porque se nós formos pensar que nós merecíamos a salvação, querido, olha, eu vou falar, eu merecia umas lapadas boas. Sabe por quê? Porque quantas vezes o Senhor não procurou me alcançar? Quantos crentes, quantas pessoas vieram falar do amor de Deus para mim? E eu falava assim, eu vou andar com desodorante debaixo do meu braço? Eu chamava a Bíblia de desodorante, e não sabia que esse desodorante é tão cheiroso, é tão maravilhoso, querido. Você entendeu? Então, amados, esse Deus soberano, que está nos preparando para mim e para você, uma morada no céu, nós temos que acreditar a Ele, a nossa salvação. Tudo é para Ele, tudo é por Ele. Esse jovem filho do pastor, meu Deus, ele estava louvando a Deus aqui, e por dentro eu estava chorando, porque, querido, olha, é algo que mexe conosco. Eu estava me lembrando
da minha juventude, hoje eu estou com 63 anos de idade, eu estava me lembrando, passou na minha mente, no meu coração, por que eu não aceitei Jesus na idade desse jovem? Para ter a oportunidade, talvez de louvar, de pregar, de falar, de tocar violão na idade que ele está. Mas eu também, ao mesmo tempo, eu me lembrei que a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então, querido, não se lamente, porque você não fez ou deixou de fazer, mas você tem a oportunidade agora de fazer e fazer melhor, porque hoje você tem a palavra, você tem o entendimento, você tem ensinamentos, você tem homens e mulheres para te ensinar, para colocar o ombro embaixo do teu ombro, amém? Reconhecer o sacrifício na cruz. Nós temos que reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. Se nós não reconhecermos o sacrifício de Jesus na cruz, nós não iremos obter a vida eterna. Porque a partir do momento que eu não reconheço o sacrifício de Jesus, o que ele fez na cruz, como é que eu vou morar com ele no céu se eu não reconheço? A Bíblia diz que o nosso Deus Todo-Poderoso, ele olhou lá do céu. Aí ele olhou e ele viu Abraão. A Bíblia diz que ele é o pai da fé. Todos nós sabemos, quem lê a palavra. A Bíblia diz também que ele olhou e ele viu Elias, um homem que orou e as coisas aconteceram, parou de chover durante 3 anos e meio. Orou de novo, voltou a chover. Clamou ao Senhor, o sacrifício lá no altar. Todos nós sabemos o que aconteceu. Ele venceu 450 profetas de Baal. Elias, Deus viu para Elias. Deus olhou lá do céu, viu quem? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que perante a sua família, cuidava lá do rebanho do seu pai lá na malhada, né? Um sararazinho desse tamanhinho. Deus também olhou para ele, mas não viu um justo sequer, que ele pudesse morrer para nos salvar, a mim e a você, a essa humanidade. Então, se Deus olhou e ele não viu, o que ele fez? Por isso que nós temos que reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz, porque ele olhou e ele não viu um justo sequer, a Bíblia diz, eu posso imaginar, a Bíblia não diz, mas eu posso imaginar, que Deus olhou e não viu um justo sequer na face da terra, e ele olhou e viu o seu filho. Ele viu Jesus, o bem mais precioso de Deus, e ele enviou o que ele tinha de mais, a melhor e a maior preciosidade dele. Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, diz que eis que o verbo se fez carne e habitou entre nós, no meio de nós. Esse verbo é Jesus. Deixou a sua glória, o seu lugar de conforto, a sua majestade, por amor a mim e a você. E o que nós fazemos para ele? E de que maneira que nós o adoramos? De que maneira que nós agradecemos? O que nós temos feito para ele? Será que nós estamos agradando esse Deus Todo-Poderoso? Será que verdadeiramente nós estamos nós estamos reconhecendo o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário? Sabe por quê, meu amado? Porque não foi ele que pecou, não foi Jesus que pecou, fomos nós. Deveria ser eu e você, que nós deveríamos estar lá na cruz, mas não foi ele. Ele nos substituiu, por amor a cada um de nós. A Bíblia diz que do seu corpo não ficou uma gota de sangue, verteu todo o sangue do seu corpo. A Bíblia diz, querido, que os cravos ultrapassaram os seus pés, as suas mãos, meteram uma lança do lado dele, colocaram na ponta de uma esponja vinagre, colocaram para ele beber. Precisamos reconhecer. Lá no livro de Isaías, o profeta messiânico, ou seja, o profeta que mais falou da vinda de Cristo, no capítulo 53, no versículo 4, fala que ele tomou para si as nossas enfermidades, as nossas
sabe, as nossas chagas, tomou, sabe, tudo Ele tomou para si, ou seja, Ele nos limpou, Ele nos deixou num estado de graça, Ele nos deu vida, Ele realmente Ele nos reformou, posso usar essa expressão, Ele nos reformulou, tomando, tirando de nós toda a enfermidade, todo o pecado, tudo aquilo que não provinha dEle, que estava em nós, Ele tirou de nós e levou e venceu lá na cruz do Calvário. Precisamos reconhecer o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Querido, é sério, nós estamos vivendo as últimas horas na face da terra. Não brinque de ser crente. Não brinca, amados. Aproveita a oportunidade. Deus é Deus de oportunidade. Ele vai te dar, dia após dia, oportunidades para você levar as boas novas de salvação, você falar do amor dele, você resgatar aquele que está lá na sarjeta, você buscar aquele que está lá nas drogas, aquele que está na prostituição, na criminalidade. Amados, vamos fazer a nossa parte. Eu vejo o crente hoje, querido, que está andando com a Bíblia debaixo do braço, quando ele vê um colega dele, ele esconde a Bíblia atrás das costas dele, com vergonha da palavra, com vergonha desse, amado, quanto mais eu ando com a Bíblia, mais vontade eu tenho que andar com ela. Eu moro em Santos, eu congrego lá em Santa Cruz dos Navegantes. Pastor Denis, eu saio da minha casa, ultimamente eu não tenho mais carro, estou com o carro do meu primo aí que me emprestou, então eu saio de pé, eu pego ali a Dino Bueno, que eu moro na Praça Zé Rebouças, eu pego a Dino Bueno, eu vou andando, eu chego lá na Bancários, passo pela Bancários, eu chego lá na Avenida da Praia, com a minha Bíblia debaixo do braço, mostrando para as pessoas que é a palavra de Deus, e vou, querido, orando, clamando a Deus, vou pedindo ao Senhor que o Senhor mande o necessitado, o pecador, aquele que precisa de salvação, aquele que precisa de libertação, aquele que precisa ser curado. Jesus manda tudo para a igreja hoje, porque lá vai acontecer algo extraordinário, porque a Bíblia diz, aonde o Espírito Santo de Deus está, algo sobrenatural acontece, ou não acontece? Então clama, querido, dá trabalho para o teu pastor, evangeliza, traz aqui o pecador, o necessitado, aquele que está enfermo, aquele que precisa ser liberto, traga para dentro da casa de Deus. Deus ele tem uma capacidade tremenda de abraçar aqueles que a sociedade rejeita. A sociedade olha, sabe, a pessoa deitada no chão, olha com um olhar de discriminação. Não, Jesus vai lá e olha com um olhar de amor. Lembra do samaritano, na beira do caminho? O samaritano, aquele que foi espancado, na beira do caminho. Quem foi que olhou e quem foi que teve compaixão? Um levita passou, olhou. Um sacerdote passou, olhou. Aí passou quem? Um samaritano, né? Abraçou, colocou no colo, levou lá no hotel, falou assim, ó, cuida dele, e quando eu voltar, tudo que ele comer, tudo que ele gastar, tudo que você fizer, eu pago. Esse amor, querido, o amor de Cristo tem que estar em mim, tem que estar em você, tem que fomegar aqui dentro, tem que arder aqui dentro, tem que fazer um efeito extraordinário aqui dentro, aí dentro, tem que fazer. O amor de Cristo tem que mexer com você, tem que mexer com a gente, amados. Nós não podemos estar todos os dias na casa do Senhor, sabe, e chegar na casa de Deus e sair e nada acontecer, ficar da mesma maneira. Não, você é uma árvore frutífera, você dá frutos, e frutos tem que ser de boa qualidade, não pode ser frutos amargos, tem que ser frutos bons, saborosos, ou seja, você dá fruto, e esse fruto dá mais outro fruto, e fruto vai ganhando fruto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. O que preciso fazer para obter a vida eterna? Primeiro, aceitar Jesus como Salvador da minha vida. Segundo, reconhecê-lo como único e soberano Deus.
Terceiro, procure interagir com Ele através da sua palavra. Procure interagir com Ele. Ele quem? Com Deus, com Jesus. Interaja com Ele. Você tem um celular que você está interagindo no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é redes sociais. Você está interagindo. E Jesus onde é que fica? A palavra onde é que fica? O Espírito Santo onde é que fica? A Santíssima Trindade onde é que fica? Procure interagir com Ele através da sua palavra. Primeiro, tudo tem que ser pela palavra. Meu amado, principalmente as mulheres que fazem aquela comida saborosa, né? Aquela comida que realmente mexe. Mas vou falar uma coisa para vocês, viu? Eu estou casado há 33 anos. Louvado seja Deus. Casei dia 9 de janeiro de 1988. E uma das coisas que mais, fora o amor pela minha esposa, que eu tenho cada dia, ela fazia uma comida tão gostosa, pastor Denis, que você não acredita. Eu namorava com ela e eu ia na casa da minha sogra lá, e ela falava assim: Edgar, vem aqui, olha, eu fiz um. E eu comi aquilo, era uma. A mesma coisa é a palavra. Saboreie a palavra. Tudo é pela palavra. Você tem, amados, tem países aí fora que não tem a palavra, que eles não têm a Bíblia para se alimentar da palavra de Deus. Você tem a palavra, você tem, aqui tem livrarias evangélicas, tem bons livros, tem autores espetaculares, sabe, que você tem algo extra, uma mega de informações de Deus, que você pode se alimentar, interagir com esse Deus Todo-Poderoso, mas entendendo que tudo é pela palavra. Não são os livros que completam a palavra, é a palavra que completa os livros. Mas tudo tem que ser pela palavra. Dá uma olhadinha lá no versículo do João, né, 17, o versículo número 13 que nós lemos. Dá uma olhadinha aí. Não tem que ser pela palavra? Pastor Denis, dá uma olhadinha aí. Repete aí. Isso, 17, 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Palavra. Tudo é pela palavra. É na palavra. Único Deus verdadeiro. Palavra. Segundo, aprenda a esperar em Deus. Querido, eu nunca vi tanto crente afobado como tem ultimamente. Meu Deus do céu. Nós temos que aprender. O interagir com Ele, o interagir com Deus, também passa por aprender a esperar nele. Amado, tem hora que eu, quando fui me aposentar, depois de 40 anos de contribuição, eu tive que esperar sair a minha aposentadoria. Não é verdade? E por que eu não posso esperar Jesus fazer? E o bom de tudo isso é que enquanto Jesus está em silêncio, nós temos que estar adorando, nós temos que estar clamando, nós temos que estar agradecendo a Ele. Enquanto Ele está em silêncio, você está fazendo barulho, vamos dizer assim, clamando, orando, já agradecendo por aquilo que Ele vai fazer no silêncio por você. Tudo é pela palavra. A Bíblia diz que a aceitação a Jesus é por ouvir e ouvir a palavra do pastor. Não, de Deus. Isaías 64, versículo 4. Vamos dar uma olhadinha aí, para não ficar só nas minhas palavras. 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Então tem que esperar. Amados, eu não sei pregar a palavra de Deus se não for pela palavra. Eu não consigo,
ler um texto aqui e começar a pregar em cima dele. Eu tenho que vir na palavra. Por quê, querido? Porque na palavra, eu não corro o risco de errar, de falar, desculpa a expressão, de falar abobrinhas. Mas dentro da palavra, nada pode questionar a palavra. Se a palavra está dizendo que não se ouviu um Deus soberano, eterno, e fala sobre esperar, então só me resta o quê? Esperar. E enquanto eu espero, pastor Daniel, eu vou agradecendo a Deus. Obrigado, Deus, pela família que o Senhor me deu. Obrigado, Deus, pelo meu pastor que o Senhor me deu, que é uma bênção, o pastor Benedito Costa Júnior e a pastora Luciana. Deus abençoe meu pastor e minha pastora. Amo você de coração, porque ele tem me ensinado muito. Tenho aprendido muito com o meu pastor. Então, enquanto eu espero, eu vou agradecendo pelo meu pastor, pelos obreiros, por cada vida, pelo Ministério Vida Nova, meu Deus, pela sua vida, meu amado, porque a Bíblia diz que nós temos que orar um pelos outros. Então, por favor, nas suas orações, não esqueça do humilde pastor Edgar. Me machuque debaixo do seu joelho, mas me machuque. Me machuque, não vou achar ruim não. Amém. Terceiro aqui, permanecer firme na palavra. Interagir com ele é permanecer firme na palavra. Isaías capítulo 26, dá uma olhadinha aí. Isaías capítulo 26, volta aí, Isaías 26, 3. Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha lá. 26, 3. Está dizendo: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Permanecer firme na palavra. Está dizendo, aqui, vou voltar a ler lá. E tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Firme em quem? Firme em Jesus. Por quê? Porque conhece a Jesus. Porque anda com Jesus. Porque faz a obra de Jesus. Porque prega Jesus. Porque vive Jesus, se alimenta de Jesus. É maravilhoso. É grandioso, querido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quarto, para nós terminarmos. Já estou terminando, amados. Quarto para nós terminarmos. Fale do amor de Deus e das boas novas. Interagir com Jesus, interagir com Ele, é falar das boas novas, é falar da obra de Deus, né? Fale do amor de Deus e das boas novas, ou seja, da sua obra. Amados, eu não entendo como existe crente que não fala do amor. Como pode? Lá no meu trabalho, eu tenho uma oportunidade, o João sabe o meu trabalho, não é fácil ser crente ali dentro, não é fácil, mas eu já falei do amor de Deus para viciado em droga, já falei para prostituta, já falei para todo tipo que você pode imaginar, morador de rua. Por quê, amados? Porque eu fui chamado para uma obra excelente. Eu não sou excelente, mas a obra dele é excelente. Então, meu amado, então por que eu vou me calar sabendo e entendendo que eu conheço a verdade? E a verdade está na palavra de Deus. Por que eu vou omitir? Por que eu vou me esconder? Não, eu tenho que aproveitar as oportunidades que Ele nos dá e levar o nome dEle, a palavra dEle, a obra dEle, querido, porque, amado, eu não sei se você já percebeu, mas as pessoas aí fora estão sedentas, as pessoas estão carentes do amor de Cristo. Então, meu amado, desperta. Efésios capítulo 5, versículo 14, diz assim: desperta tu que dormes, e Deus te... Então tem que haver no meio do povo de Deus um despertamento.
Sabe? É como se cada um de você, é como se você pegasse no ombro do que está do teu lado aí, tu desse uma balançada nele assim, né? Desperta. O Espírito Santo de Deus está te despertando todos os dias. Ou tu acha que quando tu acorda de madrugada, é simplesmente para tu fazer as necessidades fisiológicas? Não. Com certeza é, mas Jesus também quer falar contigo. E às vezes você não percebeu que aquele é o momento de você interagir com Ele, porque é só Ele, você e Ele. E a fila está menor. De madrugada, a fila está menor. Eu não sou bom é Deus. Mas essa semana a minha esposa até reclamou comigo. Quando eu fui deitar, ela falou assim: o que tu estava fazendo até 4 e pouco da manhã? Eu falei para ela assim: eu estava falando com Deus, orando a Deus, eu estava mandando mensagem para os meus irmãos em Cristo Jesus, e eu estava estudando a palavra. Porque são momentos, meu amado, quando você perde o sono, aproveita. Não é, pastor Denis? Perdeu o sono, não vai tomar remédio não, para dormir não. Perdeu o sono, pega a Bíblia, o remédio está aqui, ó. Simplesmente nós somos ferramentas nas mãos de Deus. Nós somos canal da voz do Senhor. Então não te preocupe. Se você falou, eu não quero ouvir falar de Deus, eu não quero saber de crente. Irmão, quantas vezes eu não falei isso? Quantas vezes eu não falei que eu não queria saber de crente? Onde eu estou hoje? Por quê? Porque alguém falou do amor de Cristo para mim, porque alguém me evangelizou, porque alguém obedeceu a Deus. Porque o mais importante de que sacrificar é obedecer. Então obedeça a Deus e faça a vontade. Amém, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria nesse momento, eu quero, nesse momento, eu quero chamar você, que ouviu a palavra de Deus. Eu quero que você venha, eu peço por favor, que você se retire do seu lugar, venha aqui na frente que eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você.